Cara, eu gostei muito. Pena que não dá para eu participar todo dia, porque esse horário é meio complicado. Mas eu gostei muito. E eu abri aqui o replay na minha tela aqui, e é muito legal porque com a forma que eu opero, eu uso média de 20 e média de 200 e a VWAP, né? No exato momento da compra, no exato momento da compra, que deu ali na primeira compra ali aos 94, quanto que foi? 94 e pouco. Ah, No exato, tá. no, Ali, na é, primeira compra ali, né? na primeira compra ali do dia, no exato momento que colocamos a compra ali, que estava acontecendo aqui? Ele estava a VWAP subindo, cruzando a média de 200, usando a média de 200 e já vinha na inclinação boa, e a média de 20 que estava vindo de cima, que estava indicando tendência de queda por causa da como é que fala, estava indicando a tendência de queda por causa do gap, ela já estava, ela virou para cima e ficou as três médias inclinadas, usando como apoio até chegar numa projeção de 260% da, da FIBO, que dava no topo do dia seguinte e que ali reverteu. Então, assim, apesar da gente fazer leituras diferentes, modos diferentes de enxergar, o mercado é o mesmo para todo mundo. É, Eu vou fazer um comentário quanto a Uhum, isso. É realmente muitas pessoas elas operam de modos diferentes, né? De vários modos. uhum, Só que assim, eu também cheguei a operar médias móveis. Eu acredito que o Dil também, né, uhum. Dil? E assim, Sim, Dil, sim. Dil não, Alexandre, né? Isso, A isso. gente aprendeu que todos esses indicadores que já vem nativo, né? Geralmente os que vêm nativo, Uhum, esses indicadores que 95% das pessoas utilizam, médias móveis, MACD, bandas de Bollinger, é. RSI, todos eles são indicadores de preço. E a gente entendeu que preço é só o efeito da coisa. Por isso que a gente Uhum, levou mais adiante o estudo do mercado e passamos a entender que o que realmente importa não são indicadores de preço, que é o efeito e não a causa. Então a gente aprendeu que a causa dos movimentos não é o preço sozinho, mas é o volume. Então entender, lembra que eu falei que esse cara aqui, ó, esse candle aqui, ó, esse candle aqui não é porque tem ele é grande e tal, é por causa do volume dele. Né? Então entendendo o volume, tu começa a entender o contexto, tu começa a entender onde é que tá os possíveis suporte e resistência. Então, assim, nós acabamos descartando totalmente, ou quase totalmente, esses indicadores de preço, médias móveis, se elas se cruzam, se elas não se cruzam, porque a gente entendeu que, por mais que muitas pessoas operem isso, elas não conseguem entender a causa dos movimentos, o porquê que ele está indo lá testar, o que ele está indo fazer lá, entendeu? Às vezes dá certo? Sim, uhum, muitas vezes dá certo. Mas é por isso que as pessoas não conseguem ter consistência, porque elas não conseguem entender o que o mercado está fazendo, onde que o dinheiro esperto, os grandes players que operam a partir de HFTs, que são robôs de alta frequência, né? São uhum. máquinas com supercomputadores que custam milhões de reais, operam em alta frequência. Então, tudo isso a gente tem que entender o contexto, entender, acima de tudo, é o volume, né? E não o preço. Então, por isso que a gente acaba descartando tudo isso e utilizando indicadores de volume. Por exemplo, a Diffense é um indicador de volume. Ela é basicamente uma média móvel, só que ponderada pelo volume. E o que ela mostra? Ela mostra o preço médio. Ou seja, o tanto que os caras que começaram a vender aqui, começaram a vender, eles estão aqui, ó. A partir desse topo, eles estão no lucro. Então, cada vez que o mercado vem testar essa difference, o que ela é? Ela acima dela, o mercado acima dela, eles estão no prejuízo e o mercado abaixo dela estão no lucro.
Então, por isso que ela é importante para a gente, entendeu? Porque ela nos mostra realmente algo, é uma média de preço, só que ela está ponderada, ela está baseada, calculada pelo volume de negócios que aconteceu. Então, a gente quer levar adiante, mostrar para as pessoas que existe um outro tipo de análise que realmente vê a causa dos movimentos. E é isso que a gente quer, que as pessoas comecem a entender. Todos vocês, né, comecem a entender que o que importa no mercado é o volume, é a frequência e não o preço. Porque, assim, o mercado, ele não vai buscar preço, ele vai buscar liquidez. Ele vai até certo preço para pegar liquidez. E como é que tu consegue ver isso? Tu não consegue ver isso a partir só de preço. Candles vermelhos e candles verdes, né? Como a maioria enxerga. Mas você consegue enxergar isso a partir do volume. Perceba que os candles aqui, eu vou botar num minuto para você ver, que você vai ver aqui, ó, várias cores, ó. Você tá vendo laranja, você tá vendo candle vermelho, quer ver, ó? Candle vermelho, candle laranja, candle amarelo, candle branco e candle azul. Por que tantas cores? Né? Aí que nos mostra o nível de negócio que acontece. Então, na análise técnica tradicional, todo candle basicamente tem o mesmo peso, mas para a gente não. Né? Para a gente não é todo candle que tem o mesmo peso. Eles têm pesos diferentes, mas a gente consegue ver isso a partir do volume, onde a maioria não consegue ver. A gente até diz assim, ó, que quem opera price action opera no escuro, porque não leva em conta o que importa, que é o volume. Então a gente quer que as pessoas aprendam isso aqui. É o que mudou o meu operacional, mudou a maneira como eu enxergo o mercado. E acredito que a grande maioria que está comigo aqui, que está com a gente aqui no replay, e que também tem esse operacional, né? Talvez um opera um pouquinho diferente, né? Do outro, mas assim, visando sempre a causa, que é o volume, entendeu? Isso é muito importante. O Gil tem uma vasta experiência no mercado, acho que o dobro que a minha, e ele pode dizer com mais propriedade ainda o que mudou, o que realmente mudou a vida dele nessa trajetória pela Bolsa de Valores, né? Pode ficar à vontade, Gil, se quiser comentar alguma coisa, tá aí. Não, muito bem explicado, né, Alisson? Assim, que nem você vai se basear nessa venda ali, ó, aí onde você está, num padrão M, né? Por que você vai se basear? Ah, porque está formando um padrão M, sim. Mas isso é muito supérfluo, entende? O cruzamento de uma média é muito supérfluo, é muito vago. Quando cruzou, beleza, está me favorecendo, eu vou operar a favor daquela tendência, maravilha. Mas e quando você executa a operação e o mercado volta contra e não faz aquilo que você viu que o indicador estava lhe indicando a fazer? Aí entra o desespero da maioria, porque não sabem o porquê não deu certo. Entende? Então, é entender sobre a essência do mercado de fato, né? Porque tudo que é referente ao preço é efeito, é passado, né? Então, assim, a galera não sabe por que ganha, não sabe por que perde. A galera não sabe onde colocar um stop de maneira correta, a galera não sabe onde colocar um alvo de gain no local certo, porque é muito vago, né, essas informações. Então, assim, que nem ali, ó, no topo que fez ali, a informação que nós estamos recebendo no topo ali máximo mesmo. Nós estamos recebendo a informação do que ali, ó. Foi uma barra laranja que tivemos ali e teve um volume. Se você olhar ali embaixo, essa barra laranja foi acompanhada de uma frequência alta. Aqui, para análise técnica, é continuidade de movimento. Mas aí porque tá rompendo, né? Ó, Exato, tá rompendo. Ó, tá rompendo o topo, ó, rompeu. Alguns consideram o volume e dizem assim, pô, entrou volume rompendo o topo, pô, é uma continuidade. Só que eles não entendem uma coisa que acontece no mercado,
que é a absorção, que é o que o Gil vai falar, com certeza. Sim, sim. Exatamente. Já me adiantei aqui, né? Não, exatamente, é uma absorção. Ah, mas por que uma absorção? Sim, porque o camarada que comprou lá atrás, ele já atingiu o seu nível máximo de combustível financeiro, digamos assim, ou já atingiu os seus alvos, entende? Ele já atingiu o seu objetivo, né? Então, ou ali ele para, ou chega alguém ali agora também com interesse de buscar mais liquidez, realizar, enfim, entra um contexto, entra uma sequência. Nós também vamos observar o contexto do mercado para trás. O mercado, por que a gente não se baseia em preço? Só um minutinho, galera. Uhum. Voltei, galera, voltei. Tá, desculpa, o que eu estava falando aqui? Tá, a questão do preço ali, ó. A questão do preço ali é o seguinte, se você observar, Alexandre, em nenhum momento nós comentamos aqui sobre o preço, se você observar. O que nós comentamos aqui foi as regiões de interesse financeiro. O mercado ele abriu, olhando pela essência que você já conhece. O mercado ele abriu com gap de baixa, buscando liquidez para continuidade de alta, certo? Isso é essência. Isso tem consistência. Mas em nenhum momento nós olhamos em que preço o mercado estava. Isso não importa. Se você lembrar, os nossos alvos, em nenhum momento nós falamos, vamos colocar em tal preço. Isso não importa. O que importa são as regiões de interesse financeiro. O mercado tem memória, não de preço. O mercado tem memória de negociações, de acúmulo financeiro. O mercado ele é um organismo vivo, porque envolve pessoas com interesse financeiro, né? Então, assim, eu já operei conjuntos de médias móveis, para você ter uma ideia, que chegava a formar uma nuvem de médias móveis. Era coisa de 10 a 12 médias móveis, e que quando elas se cruzavam, eu falava, é o ponto mágico, é ali que eu vou vender. E eu vendia ou eu comprava. E o final da história é triste, porque eu perdi toda a grana que eu tinha, perdi o que eu não tinha, perdi carro, perdi muito dinheiro no mercado financeiro, trabalhando em cima dessas ideias, entende? A galera vai ficar buscando um desenho gráfico, a galera vai ficar buscando um padrão, vai ficar buscando informação de um indicador baseado em efeito, e isso não traz consistência. Não tem problema nenhum você perder, entende? E não tem problema nenhum em ganhar também. A questão é, você sabe o porquê perdeu, você sabe o porquê você ganhou. O mercado, como ele é um ambiente profissional, você tem que ter clareza, você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. Porque o que pulsa o mercado é o financeiro, né? E o financeiro não é algo que você simplesmente queima e amanhã você pega novamente e coloca no mercado. A diferença desse ramo aqui, para que nem a tua categoria profissional, é que aí envolve você, né? A sua produção braçal. Aqui não. Aqui a produção é financeira, né? E não é tão simples assim nós ficar queimando dinheiro, porque é o que rege o mercado, né? Não é tão simples. Simplesmente eu queimar e deu, amanhã eu coloco mais. Não. Nessa brincadeira quebra muitas pessoas, financeiramente falando. Né? Diferente de, você se cansou hoje do teu trabalho, amanhã você vai estar novamente condicionado e bora para cima, né? É diferente, né? Então, assim, o que você falou aí, na verdade, entra até um assunto longo, que a questão de enfim, o que entra aqui é metajogo. Entende? Porque pessoas são muito bem sucedidas operando opções binárias também. E opções binárias não tem nada de legal. É ilegal opções binárias. Não tem legalidade aqui no nosso país. Né? E eu aceito muito bem essa ideia da CVM. Né? Então, assim, quem opera Price Action, embora trabalhe no efeito, embora tenha uma progressão muito, muito devagar, ao meu ver particular, tá? E tem consistência porque entendeu a sua modalidade, entendeu o metajogo em si. A pessoa é bem resolvida, ela tem clareza daquilo, entende?
Então, assim, Justamente, isso é mesmo. claro que o nosso objetivo aqui é trazer a verdade pura sobre o mercado, sem, sem interferência, entende? Do achismo. É aquela verdade pura, a original mesmo, sobre o que é o mercado. É assim que nós operamos. Nós entendemos a essência, nós entendemos a causa, nós entendemos que o mercado é um ambiente de interesse financeiro, que existe institucionais que atuam aqui carregando bilhões aí nas costas para poder tirar o preço do lugar, né? Que por mais que envolva os 95% do mercado, não tem força para tirar o preço do lugar. Apenas um big player já faz esse preço se locomover. Então É, a essência é financeira, entende? E é esse o nosso é. objetivo. Claro que a gente não está criticando o seu modo de operar, tá? Mas Não, é interessante essa absorção sua no quesito aqui agora, uhum. porque vai trazer para você mais entendimento, sabe? E quando a tua média falhar? E quando não der certo? Você tem que saber o porquê não deu certo, Então, entende? esse que é o lance. Uma vez eu falei com o Alisson, que não sei nem se está estendendo muito o Não, vídeo, vai não lá, taca ali pode. pau. É Tranquilo. igual quando eu falei com o Alisson. Eu disse, Alisson, eu acho que o mercado, cara, é igual uma Bíblia. Você é contado em parábolas justamente para isso. Cada um tem uma forma de associar aquilo que está acontecendo. Eu concordo plenamente, Jonathan, com o que você falou sobre a ponderação das médias móveis, que são médias atrasadas, que elas não te dão, elas só te dão o quê? Uma orientação do que o mercado para onde está indo. Nem calculando o preço, nem também quando eu falei no início, nem falei de preço hora nenhuma. Eu falei assim, olha a região que bateu, aquela coisa toda, né? Sim, sim. E assim, as médias são atrasadas, ela só se serve de uma orientação. Mas a VWAP, ela é uma média ponderada Sim. do preço com Isso. volume. E Então, a assim, ela VWAP é é baseada pelo no que. volume. Justamente. Então, quando você junta, aí que é o X da questão. Não é você seguir as médias, igual a gente estava falando, a média, igual eu falei aqui, pena que não tem como eu mostrar. A média de 20 estava quase que 90 graus, 45 graus subindo com todo o gás. Mas lá em cima, depois de um rompimento de um topo anterior, do dia anterior, né, o mercado começou a diminuir o volume de compra e depois surge um candle forte com volume alto, de um volume financeiro alto, né? Ué, o cara tem que ficar atento. Agora, se o cara não observar isso, aí realmente não tem média nenhuma que vai dar sustento pro cara. Se o cara é daqueles que quer entrar no mercado, logo pegar um setup, pegar para montar um robô, igual um cara falou comigo, o cara, conversando com um cara em particular que estava no grupo da mesa lá, ele falou, cara, eu tenho 3 meses de mercado, estou aprendendo, estou doido para pegar um setup, montar colocar num robô e ficar sossegado. Sim, cara, vou nem continuar o assunto. Como é que pensei comigo? Como é que você conversa com uma pessoa que pensa isso? Né? Então, eu É. acho que é bem parecido o que vocês falam, assim, e o que eu uso aqui, é lógico, eu adorei essa diffence descendo, mostrando a reversão, começando lá de reversão, mostrando. Ela é uma VWAP ao contrário, porque a VWAP está subindo, porque não chegou o ponto de virada da VWAP ainda, né? E a diffence já começou lá de cima, já vem trazendo, dando um Isso, norte melhor. só para te falar, no caso a Gibson, vamos dizer que ela é uma VWAP baseada apenas naquele candle, tá? Que Dali você pra plota frente. ela Então, Dali pra frente, né? dali para Dali pra frente, frente. entende? Isso. Qual é muito o preço bacana. médio? Qual é o preço médio daquele camarada ali, entende? Aham. Muito Porque bacana, achei foi por isso muito que interessante, muito foi massa por isso, mesmo. foi por isso que o Alice comentou que a DIFS não pode ser plotada em qualquer lugar, né? Que você É, tem que observar os candles de maior volume financeiro, enfim, que uhum, irão lhe indicar é,
aonde você deve colocar a sua dífice, né? Que no caso seria eles mesmos. Então, e isso que é o bacana, foi tipo assim, é um conjunto de coisas. Igual, eu gostei muito da dífice, eu achei bacana. Mas posso Ela fazer ia, uma ela pergunta? ia puxar até lá de baixo. Posso fazer uma pergunta, Alexandre? Alô? Oi, Oi, pode oi, oi. falar. Falhou aqui. Tá. Agora a pergunta é, e na verdade é geral a pergunta. E se tirar todos os Uhum. indicadores? Consegue operar? Consegue ter uma Aí eu visão vou, de compra ou de venda? cara, eu até consigo, mas aí eu vou pelo suporte. Pelo Hum. suporte dos dias anteriores, um suporte ou uma resistência, e aí vai Mas por o que que ali. seria, Aí mas o que que isso é seria o suporte? Qual é o suporte e a resistência em si? exatamente, Por exemplo, entende? Seria esse topo fundo? mercado Seria o aí, topo? então, justamente, esse seria o topo e fundo. Eu ia ter que começar a analisar uma LTB e uma LTA, né? Mas, por Então, exemplo, nesse mas mercado isso é muito vago. é muito vago. É muito Isso vago. aí, por exemplo, no mercado igual hoje, igual ele abriu lá embaixo, a primeira coisa que eu observei foi isso. Assim, ó, como eu não estava com as fibras traçadas, né, para me dar uma orientação, eu vi que ele abriu em cima de olhando pelo seu mapa mesmo, pelo seu gráfico mesmo, eu vi que ele abriu em cima de uma resistência de 2 dias anteriores. Entendeu? E automaticamente ele já rompeu o suporte do dia anterior. Então, por exemplo, então ele vai buscar lá em cima. Aí, e quando Ok. eu coloquei aqui no meu estudo, quando eu coloquei no meu estudo aqui, eu vi que ele abriu em cima de uma retração de 50% da semana anterior. Aí eu falei assim, então ele vai buscar o 38%, que dava justamente numa resistência próxima ao ajuste. Eu falei assim, então, depois que eu falei, antes de abrir o meu gráfico, depois eu abri, tracei aqui, eu falei assim, o meu estudo realmente estava bem próximo do que estava. Uhum. Ó, que nem ali, ó, que nós temos ali desse último pregão. Uhum. A máxima do dia ali, ó, nós podemos entender É, que é um topo, certo? justamente. Beleza. Just, Mas aí o mercado caiu, retornou, retornou ali para cima, num ponto médio ali, e dali não deu mais isso. continuidade. Aonde seria o ponto de resistência? Seria lá no topo ou no range ali? No topo do range? A resistência, se o cara fosse buscar um scalp, ele usaria o topo do range para vender, né? É, E eu, vice-versa. eu, eu te digo Comprar. que eu te digo que o melhor ponto de resistência não é o topo. Eu te digo que o melhor ponto de resistência que você tem é a máxima do rangezinho ali. É Porque aquele se 50% você ali percebe do topo. que nem o pessoal comete um grave erro em falar assim, o mercado está consolidado, o mercado está indeciso. Quer dizer que eu É. coloco US$ 1 bilhão e estou indeciso? Não existe isso, entende? Não Ele existe só está indecisão muito no caro mercado. ali. O que acontece ali na consolidação, no range, enfim, no retângulo, né? Acumulação. Aqui pode estar É, acontecendo um movimento de distribuição, justamente. tá? Ou uma reacumulação. Então o mercado está enchendo o carrinho. Então ali, se ele tem interesse de cair, vamos falar que ele tem interesse de cair ali. Ali está havendo um aglomerado de negociações financeiras. Está formando uma região de alto volume financeiro, de interesse financeiro. Tanto é que a POC, que é o tracejado azul ali, acabou Uhum. findando o dia ali. Porque ali, Você tá falando do gráfico do meio da tela aí, né? eu não sei se o Alisson puder só dar um zoom ali. Ah, Sa- porque ali a consolidação ela No está entre final. o verde e o Não. vermelho. Não, no Só final do que hoje dia. ela está No final aqui, ó, do gráfico de aqui. hoje. Tá, aham. Aí ele tá muito pequenininho para mim aqui. Mas Isso, tá ali, pequenininho, né? Então, é, só para eu concluir, o ponto, olha só, nós tivemos uma porrada do mercado para cima. uhum,
E quando ele voltou, ele estacionou ali naquela região e começou a acumular ali, formando uma região de alto volume financeiro, de interesse financeiro. O maior ponto de interesse financeiro no dia foi exatamente ali. Então, esse cara aqui, ó, e o detalhe é o seguinte, que até o ajuste se reorganizou exatamente nessa região. Então, assim, aqui é o ponto de resistência que você tem. Se o mercado abrir com gap de baixa e subir, ali que é o teu ponto de resistência, ali que é o verdadeiro topo, digamos assim, a resistência em si. Entende? Isso, Então assim, justamente. não Tanto é que ela se dá simplesmente, muito no final do dia ali. não é No simplesmente final do assim, ó. dia. Aquela máxima lá é a resistência. Não necessariamente. Tem que entender a essência, tem que entender o que está acontecendo. A questão ali em cima, muito pelo contrário, ali em cima teve escassez. O mercado, o volume ali em cima, ele não deu continuidade à impulsão que vinha vindo. Então ali é um ponto fraco, não é um ponto de resistência, entende? Só que claro que a análise gráfica que analisa simplesmente a ação do preço, na verdade, o price action, se limita a isso, entende? Então assim, sem os indicadores eu não vou conseguir operar, porque não consegue entender a essência do mercado, entende? Isso aí é verdade. Entendi. Nós temos indicadores que nos auxiliam na tomada de decisão, ou melhor, na tomada de decisão não, que nos auxiliam na nossa leitura, mas eles não podem ser o ponto final para a sua tomada de decisão, entende? Você tem que entender o mercado em si. O mercado é muito além de qualquer indicador que nós venhamos estar usando, embora seja até de volume, tá? É porque o volume ele vai acompanhar o tempo real, na verdade. Mas vamos lá. Tracei um Fibonacci aqui é 50%, está batendo numa região de suporte, um exemplo, né? Então, daqui o mercado não passa, daqui o mercado não vai mais para baixo. Simplesmente algum japonês, algum chinês lá do outro lado do mundo vai apertar um botãozinho e vai arrebentar o mercado para baixo. Porque o mercado é interesse financeiro. Quem está operando com bilhões não está nem aí para indicador. Essa que é a verdade. Entende? Porque é eles que movem o preço. Eles que faz como é que rege o mercado em si. O que nós precisamos entender é esse comportamento institucional, é o que o Alisson comenta ali, né? Sobre o dinheiro esperto em si.